Pessoal, 3 assuntos que vocês não podem deixar de acompanhar hoje no dia 10 de fevereiro de 2026, que é o fato do Alexandre de Moraes e o Toffoli estarem super assustados com o fato da Polícia Federal ter quebrado o sigilo, do celular do Workaro, a questão do Lula estar super corajoso e da onde ele está tirando tanta coragem para desafiar o Trump, mesmo antes da reunião deles em março. Ok? Isso é muito preocupante. Quando o Lula fica corajoso, isso é muito preocupante, porque a intenção, eles deveriam estar acuados, porque a intenção da presença americana, do efeito Trump, é deixá-los acuados, mas o Trump, quando o Lula fica corajoso, é muito perigoso para nós, pessoal. E aí eu vou explicar para vocês nesse vídeo e também o porquê do Alexandre de Moraes não ter transferido o Bolsonaro para regime do miliciar, coisa que já estava quase certa, E devido à pressão externa, isso já deveria ter acontecido, mas por que eles estão segurando, ok? Então, isso tá um pouco preocupante. O Lula corajoso e o Alexandre de Moraes de novo voltando a ter coragem, isso é muito preocupante para nós. A gente precisa, saber quais são as cartas que nós temos, que a direita tem, que o Trump tem, que foi graças a esse efeito, foi graças a Magnitsky que a gente conseguiu dar uma diminuída na bola desses caras, desses ditadores aí. E eu vou contar para vocês tudo nesse vídeo o que tá acontecendo. Eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo e a verdade sempre aqui no Brasil. Pessoal, é o seguinte, vamos entender o que está acontecendo. Alexandre de Moraes e o Toffoli, vamos por partes aqui. A Polícia Federal, sim, conseguiu quebrar, a criptografia do celular do Workaro e teve acesso, sim, teve acesso. O Toffoli tentou esconder, tentou pegar os celulares, pegar as provas, mas a Polícia Federal ali alegando e vazando essas notícias para a mídia, mostrando que ali o Toffoli estava escancaradamente tentando esconder todas as provas. A Polícia Federal conseguiu, sim, pegar um dos celulares, pegar um desses equipamentos e quebrou a criptografia. E foi aí que ontem a gente viu, que vazaram, tiveram vários vídeos vazados, obviamente, mas isso é só informação. O vídeo em si ele não existe ainda. Na verdade, a gente não tem acesso deles ainda, mas de acordo com informações de bastidores, dizem que tem imagens explícitas, de ministros e tudo mais, A gente pode aqui especular de quem seja e tudo mais, mas o que importa agora é que as mensagens, que a Polícia Federal teve acesso, entregou ainda mais uma pessoa, Isso é investigação, ok? Vamos deixar claro que a investigação ainda não tem nada concluído, mas existem mensagens que vazam. E uma delas é a questão que eu já tratei ontem, que é a questão do Meredith, A questão de uma empresa do Toffoli que fazia uma intermediação entre o Banco Master e os pagamentos às famílias dos ministros, que é assim que os ministros construíram uma engenharia financeira para eles usufruírem dos valores, Então, assim, eles não podem receber direto isso na conta. Então, quem recebia eram os familiares, esposa, filho, primo, neto, o papagaio, seja quem for. E aí, quem que fazia essa intermediação? Simplesmente uma empresa, chamada MERIDIT, Mudo, O D e o T é de Dias Toffoli, certo? Então, sim, ele recebia isso, fazia ali uma engenharia financeira, lavava isso e entregava, tanto que a Viviane Barsi recebeu o valor pela Meredith, o Lewandowski também recebeu, esses valores por essa empresa de Toffoli, mas isso ainda é investigação, ok? Na verdade, já tem, obviamente, pelas mensagens comprovado, mas não podemos aqui definir nada. Daqui a pouco isso vai sair, daqui a pouco isso vai ser concluído e nós teremos toda... Calma, Caso eles não consigam aí dar um golpe ou fazer uma manobra para poder encobertar tudo isso, mas o caso já está muito grande, A exposição já está muito grande, é muito difícil deles tentarem acobertar. E aí a gente também tem a questão dos vídeos, O que aconteceu com esses vídeos, Quem teve acesso a esses vídeos? Olha só, pessoal, eu vou agora finalizar essa questão do Alexandre de Moraes e do Toffoli relacionado ao celular do Workaro, mas tem um último ponto que é o Martin De Luca, que é o advogado do Trump, está com acesso à polícia. Tem pessoas que estão compartilhando, sim. O Trump já está com acesso a diversas provas. É isso que está aterrorizando tanto, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Lula, que é eles terem acesso. O Trump tá vendo de perto isso, Não tá só como um gringo lá, sem saber o que está acontecendo meio que no Brasil e tentando vir aqui de olhos vendados. Não, eles estão de fato com acesso, assim, quase que diário, quase que esse frequente, assim, vivendo de perto ali através, obviamente, de informações, Eles estão sabendo de todo esse esquema, e de todo o escândalo que o STF, que o Lula
que eles montaram e que agora está sendo exposto para nós. E isso é muito perigoso para eles. Só que a gente entra no ponto do Lula, da onde o Lula está tirando tanta coragem, né, para desafiar o Trump em relação a não querer, o Lula tá falando que pode colocar sanções, eu não preciso mais do seu comércio, o Trump. Por que você tá me ameaçando? Eu não vou dar anistia pro Bolsonaro, né? Porque o Lula, na verdade, ele quer se vingar do Bolsonaro e do povo de direita do Brasil, né? O Lula tá com isso, ele tem isso, né, como ego, né? E aí o Lula, né, ele vai ter uma reunião com o Trump em março, só que antes disso, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando, o Lula tinha prometido pro Trump as terras raras naquela conversa e foi por isso que o Trump tirou a Magnitsky do Moraes, certo? Só que aí, lembra que eu fiz um vídeo? Assiste aqui, eu vou deixar no card. Lula não cumprem, Alexandre de Moraes e Lula não cumprem acordo com o Trump. E agora o Trump vai apertar, ok? E eles não cumpriram por quê? Porque o Lula, ele tá querendo brigar, ele tá querendo não depender dos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Em vez de ele negociar e dar as terras raras pros Estados Unidos, ele tá agora negociando com a Índia e com a China, tentando ver se a Índia e a China suprem, né, a questão, né, suprem essa exportação que o Brasil, né, suprem essa parte, né, essa fatia comercial que os Estados Unidos, né, tanto aí faz parte, né? Então o Lula tá pensando assim, bom, se eu negociar aqui com a Ásia, né, eu paro de depender tanto do Ocidente, e aí por mais que o Trump imponha 50% de taxa sobre os meus produtos, eu não vou mais vender para ele, eu vendo para outro, né? Eu vendo para a Ásia, para a Índia, para a China, e o Lula sim está nessa negociação, né? Isso é muito perigoso, a gente não pode deixar o Lula assim tão independente dos Estados Unidos, porque é graças aos Estados Unidos que o Brasil está tendo uma esperança aí de sair, sim, dessa ditadura, né? Ou desse início de ditadura, caso o Lula dê um golpe no Brasil e continue, desse início, né, que nós estamos entrando, pessoal. Estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, tá? A gente tá explícito, a gente sabe, sim, né, que o Lula não tá de brincadeira, né, a gente tá pegando no ego dele, tá pegando, sim, no ponto fraco, porque todo o sistema que eles criaram foi descoberto, né, agora eles estão tentando remediar, esconder, fazer pose para um lado, né, fazer pose para o outro, mas a narrativa já foi por terra, ok? Então, assim, o Lula, ele tá tentando se salvar, né, e tentando salvar a ditadura dele. É basicamente isso, ok? Sem, né, fazendo, assim, a ditadura precisa de dinheiro, certo? As empresas que também estão do lado do Lula precisam vender, precisam exportar, precisam, né, ter ali um valor para sustentar também toda essa ditadura, sustentar também todo esse sistema, né? Então, assim, o Lula, ele tá preocupado com todas essas questões porque ele precisa sustentar o sistema que ele criou, certo? Só que, assim, o sistema dele já tá degringolando, né? Então, essa é o ponto onde a gente precisa segurar, né, essa coragem do Lula. O Lula não pode conseguir ter mais vantagem negociado com a Ásia do que com os Estados Unidos, mas eu acho isso um pouco difícil porque o Brasil é assim, muito conectado, né, em relação ao comércio americano, né, tem muita coisa, seria muito difícil para o Lula conseguir agora no ano de 2026 ter essa certeza, ok? Então, assim, pode ser um tiro no pé, a gente sabe, né? Pô, olha o que aconteceu com a Venezuela, dependia de quem? Né? Dependia de vender petróleo, né, sancionado para Rússia, né? Mas isso porque a Venezuela tinha petróleo. Agora o Brasil aqui, a gente alimenta o mundo, a gente tem sim um agro muito forte. Só que, pô, quase que mais do que 50%, 60%, 70% isso é comercializado com os Estados Unidos, entendeu? Só que assim, Índia e China também estão preocupados em comercialização, eles não querem isolar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência mundial hoje, ok? O Lula, ele tá vivendo na bolha dele, achando que ele vai conseguir se safar, mas ele não vai. E aí a gente vem o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro ir para a Papudinha, pessoal. E desculpa, não deixou o Bolsonaro ir para regime domiciliário. O que está acontecendo? O laudo da PF, sim, constatou que o Bolsonaro, né, tem 7 fragilidades devido lá às cirurgias, devido ao tombo também que ele tomou. Ele teve traumatismo craniano. Isso foi um risco muito, muito alto aí para a vida do Bolsonaro, ok? Só que o que acontece? Vamos supor que o Alexandre de Moraes coloque o Bolsonaro em regime domiciliar. Tudo aquilo que eles fizeram em 2022 para prender o Bolsonaro vai por água abaixo, entendeu? Toda aquela narrativa, né, de não anistia, né, de defender a democracia, né, dos atos de 8 de janeiro que foram um atentado contra a democracia, toda essa palhaçada, nossa, é uma coisa muito absurda. Toda essa palhaçada vai por água abaixo, então eles não podem, né, assim, ceder também tão
tão rápido, né? Porque senão toda a moral deles vai por água abaixo. Então, assim, nem sei se eles vão ceder, tá, pessoal? Acho que o Bolsonaro realmente ele vai conseguir ser solto, ou ser anistiado, né? Ou ir para o regime domiciliar, realmente se a direita conseguir colocar um presidente de direita, né, lá em 2027, né? O que mais está provável, o nome, né, que mais está favorito é o Flávio Bolsonaro, né? E sim, agradecemos pelo fato da desaprovação estar aumentando cada vez mais do Lula e a aprovação do Flávio Bolsonaro está aumentando cada vez mais. Só que, pessoal, a gente depende, né? E graças a Deus a gente vai ter um presidente, ok? O Nunes Mendonça, a gente vai ter um presidente indicado ali pelo Bolsonaro. O Nunes Mendonça vai estar na presidência do TSE nesse ano das eleições. Isso é um golpe muito forte em relação às eleições, né? Assim, um golpe muito forte para a esquerda, um golpe muito forte ali no Alexandre de Moraes e no Lula, porque eles terão muito menos, né, acesso às informações, terão muito menos controle em relação, né, ao Tribunal ali Superior Eleitoral, pessoal. Então, assim, só pelo fato da gente ter o Nunes Mendonça ali como presidente, isso já é uma notícia muito boa pra gente, mas temos que entender, por que o Lula, será que ele, às vezes ele parece que tá muito certo de que vai ganhar as eleições, mesmo com essa desaprovação. E a gente não pode deixar isso, né, acontecer, e ainda assim existe o risco de golpe, e o golpe pode ser nas urnas, pessoal. Então, assim, temos que ficar atento com tudo isso que está acontecendo, né? Precisamos fazer com que Trump dê uma apertada, né, no Lula, e sim, todos precisamos torcer também para esses planos do Lula de tentar se safar dessa pressão americana deem errado, ok? Ele não pode entregar nada, né, para a China, para a Índia. A China já é praticamente dona de, assim, Olha, a China tem muita coisa aqui no Brasil, viu? A China nos meados ali entre 2015 e 2020, a China comprou, assim, muita coisa aqui no Brasil, ok? Enquanto os Estados Unidos estavam um pouco ali, um pouco mais parado, né, em relação a esse domínio, né, aqui do território latino-americano, ok? E agora, com o Trump voltando, né, ele precisa agora consertar e arrumar toda essa casa, né, onde a China e a Rússia fizeram uma bagunça aqui, e eles estão fazendo o trabalho deles, né? Agora eles estão lá em Cuba, né, vão sim depor aquela ditadura, vão sim derrubar aquele ditador ali, e vão arrumar Cuba, e depois eles virão para o Brasil, ok, pessoal? Com uma pressão muito grande, porque eles estão otimistas com o fato do Flávio Bolsonaro, né, ter conseguido aí ganhar notoriedade e ganhar uma aprovação, né, quase que empate técnico, né, entre primeiro e segundo turno ali, 45% a 41%, né, com Lula e Flávio Bolsonaro. Então, assim, estamos começando, nem passamos o carnaval ainda, estamos começando o ano ainda agora, tem muito chão para rolar, tem muita coisa para acontecer, mas precisamos que o Lula perca algumas batalhas ainda, precisamos que ele perca algumas batalhas. Eles já estão perdendo muitas, ok? Mas tem algumas batalhas que significam mais, né, que tem um peso maior. E sim, o Lula precisa perder essa batalha comercial em relação às terras raras, em relação a tratar mais com a Ásia do que tratar mais com os Estados Unidos, ok? Porque aí as sanções acabam perdendo peso. Mas o Lula ainda assim, né, quer fazer com que essas empresas que ainda dependem, né, que acabam sofrendo mais com as sanções de 50%, né, os impostos, as taxas de 50%, né, elas tenham mais alívio ao negociar com a Ásia também, para a gente ter uma segunda opção. É bom isso? Por um lado né, acaba a gente não tendo uma dependência única, mas por outro, né, o Lula está tentando aqui colocar algo no Brasil que a gente não merece, né, algo que a gente sabe que no futuro não beneficiará a população e não trará evolução e prosperidade para nós, ok? Por isso que precisamos sim que os Estados Unidos, né, esteja bem presente aqui no Brasil e um governo de direita alinhado com todas as questões, né, com essa nova ordem mundial, né, percorra um novo governo, percorra livremente aqui, não só mas 2, 3, 4 mandatos, que é o que a gente precisa, ok? Quase 20 anos de mandato que o PT ficou, a gente precisa de 20 anos agora de direita no Brasil, pessoal. É só assim que nós conseguiremos aí avançar, né, evoluir a nossa sociedade. Pessoal, eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo, sempre a verdade no Brasil. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.